Parece que você tá trazendo o Zico de volta da Udinese. O Paquetá toca muito pro lado, gente. O Casagrande resolveu aparecer para falar que, na opinião dele, não vale a pena pagar 40 milhões de euros pelo Paquetá. Primeiro que não tem nada parecido. Em relação à situação dele, a condição de como jogador. Rapaziada, depois do Paquetá estar fazendo de tudo para voltar ao Flamengo, simplesmente Casagrande acabou gerando polêmica por dar sua opinião e a mídia acabou detonando. Acompanha aí. Eu não acho que o Paquetá vale 40 milhões. Eu penso mais como o Júlio do que como o Arnaldo. O Paquetá faz diversas funções bem. Não desequilibra nenhuma delas. Senão ele jogaria em alguma delas como titular na seleção brasileira. Ele pode ser o segundo volante, ele pode ser o cara aberto, ele pode, na direita, na esquerda, ele pode ser o falso centroavante, ele pode ser um ponta, ele pode, tudo ele pode. Mas ele não faz nenhuma delas acima da média. Senão ele jogaria em alguma delas, né? Eu acho o Paquetá normal, eu acho que o esforço, se o Flamengo fizer esse esforço aí para trazer o Paquetá de qualquer jeito agora, pagando 40 milhões, parece que você está trazendo o Zico de volta da Udinese. Cara, por favor, né? O Flamengo já foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, né? Foi lá, jogou o Mundial no meio do ano, jogou o Mundial no final do ano, tem uma grande equipe, uma equipe que compete de um meio-campo muito bom. Se for mais barato, se o Paquetá quiser ir embora, o West Ham quiser liberar e o preço for mais acessível, beleza, é uma oportunidade. Agora, fazer todo esse esforço para trazer o Paquetá para o Flamengo, eu não vejo o Paquetá dessa maneira. E eu acho que, na realidade, eu não vejo um monte dessa maneira, né? Eu acho que o Brasil aqui hoje, na realidade, os empresários estão deitando e rolando, né? Porque eles estão enfiando o jogador aqui no Brasil a 40 milhões, 30 milhões, 50 milhões. Cara, aí os caras vêm aqui, mesmo brasileiro voltando, tá? E aí não acontece, a maioria das vezes não acontece nada de diferente. Nada de diferente. Porque você paga como Zico e recebe como Paquetá. O Paquetá toca muito pro lado, gente. O Paquetá domina a bola e toca pro lateral. A bola volta para ele toca pro outro volante. A bola volta para ele toca pro zagueiro. Eu vejo o Paquetá dessa maneira. Ele joga para frente também, mas se você for analisar o jogo do Paquetá, a maioria das bolas que ele pega, principalmente na seleção brasileira, tá? Jogando na seleção brasileira, ele toca pro lado. Às vezes fica com medo de errar passe, de ser criticado pela imprensa, ou a torcida, ou tudo mais, a pressão de jogar na seleção brasileira, todo mundo observando, às vezes faz o jogador ficar com medo de arriscar passe e fazer esses passes. E aí, cara, não anda. E aí, pra mim, não anda. Eu prefiro o jogador que, pega e vai pro jogo. E joga e arrisca passe. E tem mobilidade, e aparece. E dá intensidade no jogo. E dá dinâmica na partida. Eu gosto de jogador que dá dinâmica. O Paquetá não dá dinâmica. Diga nada. Bloqueia a dinâmica. Pronto. O Casagrande resolveu aparecer para falar que, na opinião dele, não vale a pena pagar 40 milhões de euros pelo Paquetá. Que ele faz ali várias funções, mas não é decisivo em nenhuma delas. Se fosse, seria titular da seleção brasileira. Só que aí eu fico pensando, eu vou escutar o Casagrande, sério, o Casagrande, ou eu vou escutar o Guardiola, maior treinador da história do futebol mundial, que achava que deveriam ser pagos 60 milhões de euros pelo Paquetá. O Manchester City, do Guardiola, quis comprar o Paquetá por 60 milhões de euros, quando deu toda aquela polêmica lá das apostas esportivas, né? Que o Paquetá sofreu ali a investigação e que ele foi inocentado. Aí eu fico só refletindo isso. Eu vou escutar o Casagrande com toda a história dele no futebol, ou eu vou escutar o Guardiola, o cara que jogou muito, Barcelona, seleção espanhola, foi parceiro do Romário, o Romário mesmo elogia muito o Guardiola, e que hoje é o maior técnico da história do futebol mundial. Para grande parte das pessoas que entendem de futebol, o Guardiola é o maior da história. Já o Casagrande, gente, como jogador, como comentarista, não ficou marcado por nada. Então,
Eu acho que vale mais escutar quem realmente conhece e que é respeitado mundialmente pela análise que tem de futebol, né? Falar que o Paquetá não vale um investimento, pelo amor de Deus. Primeiro que não tem nada parecido em relação à situação dele, a condição de como jogador, do meu momento de 95 para agora. Ele vai ser mais um jogador que vai ser repatriado para o Flamengo. É um jogador que, com certeza, se o Flamengo tem interesse, é porque vai ajudar o Flamengo. É mais um jogador que fez uma história bonita lá fora e está voltando para o seu ex-clube. Eu espero que ele possa ser feliz aqui no Flamengo. E eu acredito que a gente tem que meio que parar um pouco de comparar algumas coisas que são meio que absurdas, né? Essa é uma delas. A gente está num momento já do futebol brasileiro que é muito ruim o futebol brasileiro ser de janeiro a dezembro. Porque o momento de tirar o Paquetá do West Ham é julho, quando acabar a temporada. E não janeiro. Janeiro o West Ham tá cheio de urgência, cara. É urgente pro West Ham não ser rebaixado e o Paquetá é o melhor jogador do time. Contrataram agora o Tati Castelhanos, que era inclusive uma disputa do Flamengo. Então, talvez seja difícil. Sobre dentro de campo é tudo que o Wallace falou. O Gerson, o Paquetá é o Gerson, que o Flamengo perdeu no meio da temporada passada, melhorado. Porque ele é um segundo, ele é um terceiro, ele é um cara que se aproxima dos atacantes, ele é um cara que pode dar um passe especial, um cara combativo também de meio campo, é um cara que pode jogar na do Jorginho e na do Arrascaeta até para revezar esses jogadores que talvez não vão poder jogar todas as partidas do universo. E aí, rapaziada, o que vocês acharam dessa reação aí do Pilhado falando do comentário do Casagrande que o Paquetá não vale 40 milhões de euros, que é muita badalação esse falatório aí de que se o Paquetá vem ou não vem para o Flamengo? Comenta aqui sua opinião. Na minha visão, eu até entendo o que o Casagrande quis dizer, que eu acho que o Paquetá não vale 40 milhões de euros para esse momento do Flamengo, que daria para gastar esse dinheiro aí com outros jogadores, até mesmo do futebol brasileiro, que são muito melhores. Eu não vejo um Paquetá como um jogador de seleção brasileira. Lógico que ele pode vir para o futebol brasileiro, voltar para o Flamengo e retomar o seu auge na carreira, que hoje no West Ham ele não vem brilhando e não merece nem estar na seleção brasileira, nem ser convocado. Mas também dá para entender o que a mídia tá falando sobre o Flamengo, sobre o Paquetá, porque é um jogador de 29 anos. Antigamente, jogadores do futebol europeu não vinham pro futebol brasileiro, só vinham quando tava no fim da carreira. Agora os caras estão vindo novos, estão vindo como o Jorginho veio, como o Paquetá pode estar vindo agora, como o Everton Cebolinha voltou pro Flamengo no seu auge. Então, é um novo momento do futebol brasileiro. O Flamengo está com o mesmo poder aquisitivo de muitos times europeus. E se essa contratação acontecer, vai ser muito bom para o futebol brasileiro, para o Flamengo e para todo mundo que acompanha o futebol, porque é um jogador de nível europeu no futebol brasileiro. Comenta aqui sua opinião sobre o Casagrande, sobre o Pilhado detonando. Não esquece aquele like e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos.